Tiago, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Somente até aqui. Vamos orar? Ó Deus, louvamos o Teu nome, te agradecemos a porção da Tua palavra lida e queremos pedir que o Senhor traga ao nosso coração a palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. Tu conheces, ó Deus, as nossas necessidades. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós precisamos ouvir o Senhor nesta noite. E dependemos unicamente de Ti. Então, Deus, eu peço humildemente que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto lido, texto de Tiago. Em nome de Jesus. Amém. Há uma pergunta que sempre é feita, e eu acho que ela tem talvez até sido feita de muitas maneiras, sobre por que Deus permite que as pessoas vivam em tribulações, ou passem por tribulações. Por que é que Deus permite que pessoas boas passem por lutas, por tribulações? Eu, pelo menos como pastor, tenho ouvido esses últimos dias e essa pergunta, e alguns querem que nós tenhamos uma resposta convincente, uma resposta certa para essa pergunta. Pastor, por que é que Deus permite que o homem seja provado? Ou melhor, por que é que Deus permite que pessoas boas passem por provações, vivam num momento de angústia e de tristeza? Parece que alguns entendem que a partir do momento que nós tomamos um passo, ou que Deus nos alcança, nós ficamos imunes das tribulações da vida. Nós não sofremos com as lutas, mas o certo é que todos passam por tribulações. O certo é que eu e você vamos sempre passar por tribulações da vida. Primeiro, porque somos humanos. Segundo, porque somos pecadores. Isso faz parte da vida de cada um de nós. Jesus, em seu ministério, ele deixou bem claro, quando ele pregava para as multidões, quando ele advertia os seus discípulos, quando ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa ideia de passar por luta, por tribulação, não é algo que nasceu hoje, não é uma coisa que nós estamos provando, talvez de uma maneira mais severa, de uma maneira mais frequente. Estamos vendo muitas tribulações, uns poucos, outros mais, outros talvez sejam até culpados daquelas tribulações, outros não, mas enfim, o certo é que todos nós sofremos com tribulações da vida, com lutas. Todo mundo tem luta. E eu vou falar nesta noite da epístola, do capítulo 1 de Tiago, aonde o tema central é exatamente a provação, ou melhor, como enfrentar as provações. A carta de Tiago, ela é chamada de carta às epístolas gerais, faz
vocês, para vocês entenderem o que eu vou falar já já sobre a aprovação, sobre esse momento de tribulação. As cartas gerais, diferentemente daquelas cartas do apóstolo Paulo, que foram dirigidas às igrejas específicas, essa aqui ela é dirigida a todas as igrejas, por isso que ela tem esse nome de cartas gerais. Tiago, ele ensina, ele tem uma linguagem muito apropriada para o que o povo estava passando, algo que ele estava vivendo. Mas eu queria falar para vocês em introdução sobre quem era Tiago. Existia 3 Tiagos na Bíblia, pelo menos 3. O filho de Zebedeu, o filho de Alfeu e Tiago, irmão de Jesus. Para vocês entenderem o que eu vou falar já já, no versículo 1, esse Tiago aqui, que está falando de luta e tribulação, era o Tiago, irmão de Jesus. Aquele que aprendera com Jesus, aquele que cresceu com Jesus, aquele que ouviu os ensinamentos de Jesus, aquele que participou de toda a vida de Jesus. Esse é o que escreveu essa carta aqui, chamado Tiago. Quem foi Tiago? Tiago, por natureza, segundo o F.F. Bruce, ele é um moralista e não um teólogo. Ele vai tratar de temas extremamente importantes que devem ser aplicados para nós nesta noite. Quem foi Tiago? Foi uma das pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição. Ele estava no cenário com os apóstolos no dia de Pentecostes, para vocês verem quem era Tiago. Paulo chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém, depois de sua conversão. Paulo viu Tiago na sua última viagem em Jerusalém, quando Pedro saiu da prisão, falou para os seus amigos contarem a Tiago. Então Tiago foi uma pessoa extremamente importante da igreja de Jesus Cristo. Flávio José, um historiador, ele disse que Tiago morreu martirizado no ano 62 depois de Cristo. Para quem Tiago escreveu essa carta? No versículo 1 você vai logo entender para quem ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão, os cristãos que estavam talvez afastados, aquelas pessoas que estavam dispersas, foram várias pessoas. E ele escreve para esses cristãos que nós chamamos o povo de Israel, a nação judaica. Preste bem atenção, Tiago não está escrevendo uma carta para as pessoas lá fora do mundo. Tiago está escrevendo uma carta para os cristãos, para aquelas pessoas que já conheciam a Jesus Cristo. Quando ele vai falar de luta, vai falar de tribulação, quando ele vai falar de tudo isso aqui no capítulo 1, ele não está falando para alguém desconhecido, alguém realmente que tinha sido alcançado por Deus. Isso é muito importante observar, que Tiago escreve para aqueles que já tinham conhecido ao Senhor Jesus Cristo. Ele não vai dizer abertamente lá fora, mas para aquelas pessoas chamadas Israel de Deus, sobre a vida de tribulação. Por que Tiago escreveu essa carta? Há um sentido para ele falar de tribulação, há um sentido para ele falar de provação. Nesse capítulo 1 todo ele vai falar os benefícios da provação, a origem do pecado, como enfrentar a tribulação, separar o que é tribulação, o que é provação, o que é provação, o que é tentação, que ele vai falar no versículo 12, será outro sermão que eu estarei pregando. E ele vai trabalhar muito bem. Mas qual foi o sentido? Por que Tiago fala essas palavras? Eu vou dizer para vocês que Tiago fala essas palavras porque a igreja estava sendo atacada, a igreja estava sendo convidada a pecar e a se afastar dos ensinamentos de Deus. Alguns crentes estavam sendo humilhados e roubados pelos ricos. Ele vai trabalhar isso no capítulo 5. Onde aqueles homens truculentos, maldosos, estavam sufocando os trabalhadores. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, isso era um defeito, era por isso que ele pregava essa palavra. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Ele vai trabalhar fortemente no capítulo 4, que ele diz, a amizade do mundo constitui-se inimiga de Deus. Era isso que estava acontecendo na igreja. É a mesma coisa que acontece nos
nos nossos dias, acontece na minha vida e na sua vida. Nós somos atacados exatamente nisso aqui que Tiago tem falado. Outros não conseguiam dominar a língua. Capítulo 3, Tiago vai falar isso. Eu não sei se você vai concordar comigo, que é o mesmo problema de hoje. Alguns não conseguem dominar a língua, tem a língua desse tamanho, e Tiago precisou gastar um capítulo todo para falar dessas pessoas linguarudas, dessas pessoas que falavam demais. E se você talvez observar, você vai entender que hoje também há algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, que são linguarudas, que falam, como diz aí fora, pelos cotovelos. E Tiago precisou falar para essas pessoas. Por que ele falou isso? Porque todo esse ensinamento de Tiago, se não fosse aplicado, traria sobre ele que tribulação, angústia. Então quem tem a língua solta, Tiago vai trazer tribulação para a sua alma. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Então, o contexto da carta é esse aqui. Por que Tiago escreve essas palavras sobre tribulação? É porque a igreja, os crentes daquela época, eles estavam vivendo toda essa angústia. O capítulo 1, o tema predominante é provação. Ele vai falar sobre regozijando-se na provação, pedindo sabedoria a Deus, não se deixando abalar pelas mudanças do estado financeiro, fazendo distinção entre provação e tentação, o que é ser tentado, o que é ser provado. Ele tudo vai mostrar isso no capítulo 1. Não ficar irado praticando a palavra de Deus. Essa é a introdução que eu queria falar para vocês. No versículo 1, nós vamos ver aqui primeiro Tiago se apresentando à igreja. E eu acho muito importante essa maneira de Tiago se apresentar. Sabe por quê, Glauber? Porque você vai ver o tom de humildade que esse homem tinha, a vida piedosa que esse homem tinha. E ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quem era Tiago? Eu acabei de dizer para vocês que Tiago era irmão de Jesus Cristo. Tiago, eu acho que se Tiago fosse no dia de hoje, poderia até ser estimulado a dizer: eu sou irmão de Jesus. A apresentação seria muito mais enfática. Mas Tiago aqui, ele não se prevalece no parentesco de Jesus. Ele agora se iguala com os seus irmãos, quando ele fala irmãos, e ele diz assim: Tiago, servo de Deus, servo, escravo, comprado. A ideia é mais ou menos essa aqui. Tiago não olha para ele e agora ele bate no peito e diz para os seus ouvintes, para os seus irmãos, de onde ele veio, de onde ele era, a família que ele pertencera, mas ele aqui, ele expressa uma atitude de humildade. Esse é o primeiro ponto do sermão de hoje. Como nós enfrentamos as tribulações. Ele está falando de luta, de tribulação, de angústia. E o primeiro ponto aqui é que Tiago expressa a sua humildade. Mas por que tanta ênfase nesse versículo primeiro? É porque há muitos cristãos, há muitas pessoas que quando estão passando provação ou provações, eles não são humildes, eles não conseguem talvez chegar no grau de humildade, eles acham que não são merecedores, que eu estou vivendo isso, talvez eu não mereço. Não, realmente, se fosse colocar na balança mesmo, nós sim merecíamos toda a tribulação, merecíamos sim muitas coisas ruins, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é que nós fomos alcançados para o louvor da sua glória. E ele diz assim: eu sou servo de Deus, eu não me prevaleço desse parentesco, mas eu agora estou mostrando a minha vida de humildade. Primeiro ensinamento, primeira aplicação que Tiago mostra para aqueles que estavam sofrendo angústia e tribulação, é que a humildade é muito importante para aqueles que estão vivendo grandes lutas e tribulações. É muito comum nós falarmos assim: eu não sei porque estou passando isso, eu não fiz nada, eu não mereço. Nós começamos a tirar de dentro do nosso coração
coração, talvez com arrogância, como se não merecíamos, mais ou menos assim. E ele começa a mostrar, a primeira aplicação, o primeiro ensinamento é que você seja humilde quando você estiver vivendo uma vida de tribulação. Quando você está vivendo na provação, nenhum de nós estamos talvez tão preparados para sermos provados por Deus. Sempre vamos estrear, vamos reclamar, não tem nenhum bom e não tem alguém que vai chegar, dar um culto de ação de graça porque perdeu o emprego, porque está doente, porque aconteceu alguma coisa em sua vida. De jeito nenhum, nós vamos sim reclamar por qualquer coisa que acontecer. Mas Tiago começa mostrando agora para aquelas pessoas como devemos nos comportar diante das tribulações. Ele diz: meus irmãos, mas olha que coisa interessante, meus irmãos, tive por motivo de alegria o passar por várias provações. Queridos, eu vou ser sincero para vocês, Tiago parece que ele não vivia no mundo de hoje. Como é que você chega para aconselhar alguém, Carlos? Como é que você chega para as pessoas e mandar que elas se alegrem com as provações? Quando ele fala, meus irmãos, alguém diz, é como se ele pegasse na cola da nossa camisa, olhasse para dentro dos nossos olhos, fitasse assim, dizendo, meus irmãos, escute o que eu estou falando, porque é coisa séria que eu estou dizendo para vocês. Vocês tenham por motivo de toda alegria o passarem por várias provações. Meus irmãos, que maneira estranha se dirigir para alguma pessoa pedindo que se alegre. Eu acho que se você sair por aí afora e pedir para alguém se alegrar, alguém diz que ele está ficando louco, como é que eu posso me alegrar? E não ele não está falando por uma provação, são por várias provações. Em outras palavras, toda aprovação que você passar, toda tristeza, você receba como motivo de alegria. Parece que Tiago, ele ignora, talvez, a dor dos outros. E é muito difícil você se deparar com a dor de alguém e não sentir aquela dor. Mas Tiago não estava estranhando a dor, Tiago não estava colocando aquelas pessoas, talvez, afastadas da dor. Não, ele sentia aquela dor. Mas por que Tiago fala essas palavras? Motivo de alegria de passarem por várias provações. O certo é que ninguém se alegra quando perde o emprego. O certo é que ninguém fica alegre quando está doente, quando acontece qualquer coisa, quando as tempestades invadem a nossa casa, a nossa vida. Ninguém em sã consciência vai dizer, muito obrigado, meu Deus, aleluia, glória a Deus, porque eu adoeci, porque o meu filho está desempregado, porque o marido fez isso ou aquilo. Ninguém em sã consciência faz essas coisas. Mas tem um sentido quando o Tiago fala essas palavras aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Alguns podem dizer que ele é talvez um pastor tipo somente de preparar seus sermões. Ele não está nem aí com o sofrimento do povo, o que acontece com aquele povo. Tiago não trata aquele povo não com fingimento, ele trata com seriedade. O que é que acontece? É que ele vai mostrar para nós o quanto é importante eu e você ficarmos atentos, olha para aqui agora, ficarmos atentos para não murmurarmos contra Deus no momento da tribulação. É muito comum nós começarmos agora a xingarmos, a estranharmos, a dizer umas palavras mais ou menos assim, isso é vida, isso não é vida que Deus tem para mim. A partir dessas declarações, evidentemente, nós começamos a uma vida de murmuração. E Tiago começa a preparar o nosso coração, no sentido de não se alegrar por causa da tribulação, mas porque Deus está por trás de toda angústia e de toda tribulação. O que é que acontece com quem é atribulado? Os valores definem as variações. Veja só, um certo teólogo diz assim, quem valoriza o conforto mais do que o caráter,
considera as tribulações perturbadoras. Isso é fato. Ele diz assim: quem valoriza as coisas materiais e físicas mais do que as espirituais, não pode, por motivo de toda alegria, passar por várias tribulações. O que ele está dizendo é que nós somos muito materialistas, nós se estranhamos tudo o que acontece, mas nós também não valorizamos a nossa vida espiritual. Olha para aqui, quando é que tudo está bem na sua vida? Quando é, Sandra, que tudo está bem na minha e na sua vida? Certamente você poderia dizer: está tudo bem, porque eu estou numa casa, eu tenho onde morar, eu tenho emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas será que nós não devemos parar para pensar e dizer: sabe que eu estou muito bem hoje, porque estou vivendo um dos melhores momentos da presença de Deus. Eu estou bem hoje não porque consegui talvez pagar as minhas contas. Eu estou bem hoje não porque não consegui aquele emprego que tanto eu queria, mas eu estou vivendo momentos maravilhosos na presença de Deus. Valorizar a vida espiritual e não se apegar somente à vida material. Nós perdemos aqui, nós perdemos ali, e talvez essa perda, isso que Deus permite, seja para trabalhar algo no nosso coração. E às vezes eu fico pensando: meu Deus, por que essas coisas têm acontecido? Às vezes pergunta que as pessoas fazem para mim como pastor, eu passo também, reproduzo essas perguntas para Deus e digo: Senhor, por que isso tem acontecido? Por que o Senhor permitiu que essa adversidade batesse na nossa porta? E nem sempre temos uma resposta convincente, satisfatória, mas ouvimos talvez o silêncio de Deus, onde Deus está tratando de mim e de você. Deus trata com seus filhos nos momentos de tribulações da vida. Deus trata com a igreja no momento de escassez. Deus trata com a sua família, talvez até alguém perdendo alguma coisa. Tudo tem um ensinamento de Deus. E ele diz assim: passar por várias provações. O verbo passar aqui significa encontrar, se deparar. Mas veja que parece uma contradição. Tiago diz assim: vocês vão passar. E às vezes a gente começa a repreender, está repreendido em nome de Jesus, eu não vou passar. Mas não adianta, na vida nós vamos viver alguns momentos angustiosos. Na vida talvez nós vamos ser afrontados por Deus, provados por Deus. Tiago diz assim: vocês vão passar, vocês vão se deparar. Não precisa nem se programar, não precisa nem pensar que as lutas vão aparecer. Você vai dizer: mas pastor, como é que o senhor prega uma palavra dessa? É porque é bíblico. Nós precisamos aprender que na tribulação há crescimento espiritual. Na tribulação há talvez algo que Deus queira tratar no meio do seu coração. E ele diz aqui: o passar por várias tribulações. Várias tribulações, a ideia é de multicolorido, é de várias cores. Então é muitas provações que os filhos de Deus passam. O que é que nós vamos aprender? Deus está por trás de toda provação. É bom refletir. Olha para aqui que eu vou falar. Até os atos ímpios dos homens contra mim e contra você, tudo está dentro do propósito de Deus. Alguém que te machucou, alguém que te traiu, alguém que virou as costas para você, alguém que se mostrou que era seu amigo e virou as costas. Todos esses atos pecaminosos que nós achamos que sejam pecaminosos, maldosos, truculentos, todos esses atos estão dentro da vontade de Deus. Não sabemos se foi a permissão de Deus ou se Ele quis que essas coisas acontecessem, mas uma coisa eu tenho certeza, André, que Deus está por trás de tudo isso. Aquele que te fez maldade, aquele que te xingou, te humilhou, tudo estava dentro do plano de Deus. Se você for ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, você vai encontrar a vida de um homem que foi ferido, que foi maltratado, que foi vendido, que foi expulso da sua própria casa, José do Egito. Ele sofre, o pior sofrimento é aquele que nós sofremos por causa dos outros. Eu
pelos meus pecados, talvez ainda haja um conforto no meu coração. Mas André, a partir do momento que eu passo a pagar por causa dos outros que me feriram, outros que me abandonaram, outros que fizeram. E José estava lá, e ele sofreu toda essa agrura na sua vida por causa dos seus irmãos. Ele foi vendido, ele foi humilhado. Chega lá na casa do rei, ele foi humilhado, ele foi preso. Como você conversaria com Deus se você estivesse ou se você estivesse sofrendo hoje por causa de outra pessoa? Mas coloque na sua cabeça que até mesmo nós estivemos sofrendo por causa de outras pessoas, tudo está dentro do controle de Deus. Amém? Nada foge do controle de Deus. Raquel, nós não aceitamos, nós ficamos desesperados. O pastor diz: meu Deus, por que essas coisas acontecem? Um dia eu fui humilhado, alguém chega para mim, senta perto de mim, me diz algumas verdades, segundo ele acha que é verdade, e me coloca numa situação no chão. Eu só me levantei daquela cadeira, chorei e disse: Deus, o Senhor ouviu o que eu ouvi, viu o que eu vi, só disse isso. Chamei minha esposa, conversei com ela, isso aconteceu assim, assim, assim. Eu fui humilhado e eu não entendia. Ele disse: meu Deus, o Senhor está aqui pertinho, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Mas não tem, Paulo, como isso fugir do controle de Deus. E naquele dia eu não entendia, mas hoje eu entendo que foi Deus que permitiu para o meu crescimento espiritual. Como Deus permite determinadas lutas. E hoje não fique muito tranquilo, que hoje nós não sabemos. Eu pergunto: Deus, o que está acontecendo? O que nós devemos fazer? Aonde eu peguei? Aonde eu falhei? Sempre há aquele sentimento de culpa que nós carregamos por aquilo que tem dado errado. É muito comum nós começarmos a pensar: Deus, vamos ver aí, aonde eu falei. Se bem que nem precisa de você pensar, sabe por quê? Porque tem sempre alguém, socorro, apontando o dedo no seu olho. Você está vivendo isso, sabe por quê? Porque você fez isso, isso. Sempre vai ter alguém para te julgar, para te apontar. Não precisa a gente talvez queria até se culpar, porque já tinha alguém dizendo: sabe por que está vivendo? Por causa disso. Sabe por que está passando por isso? Porque não fez isso, porque não fez aquilo. Sempre vai ter alguém para julgar os nossos atos, os nossos sofrimentos. É assim, não é? E Tiago mostra aqui exatamente quando nós corremos esse perigo. Queridos, a provação significa adversidade externas e também impulsos do mal. Isso é muito importante. O crente é testado no sentido de passar por um processo de purificação. É aí que nós não entendemos. Nós queremos dizer: Deus, não precisa dessa maneira, não tem condição de o Senhor trabalhar assim comigo. Parece que nós somos tão obedientes. Não, Senhor, se o Senhor mandar eu vou, se o Senhor pedir eu faço, se o Senhor quiser eu faço. Não, olha para aqui. Em alguns momentos nós só vamos produzir se for naquela base do empurrão. Deus diz assim: vai. E nós estamos teimosos, Suzana, nós estamos irredutíveis em Deus. E Deus começa a fazer com Jonas, começa a jogar dentro d'água, começa a afundar e começa a sentir a morte se aproximando, até que ele resgata aquele homem. Eu acredito que esse seja também a nossa fragilidade, o nosso problema. Por que ele diz essas palavras? Sabendo há um motivo para tudo que ele está falando. Quando ele diz o que é a aprovação, ele vai dizer os benefícios dessa aprovação. O salmista diz assim, no Salmo 119, versículo 171: foi-me bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os preceitos, os teus ensinamentos. Então eu aprendi alguma coisa, foi no momento de angústia. Tiramos lições importantes quando nós somos atribulados.
quando nós somos angustiados. Se você lê, olhe para aqui, se você lê a biografia do apóstolo Paulo, eu aconselho você a ler a segunda carta aos Coríntios, chegar em casa. É uma biografia, para mim é uma biografia que Paulo começa a tratar de toda a sua tristeza, de toda a sua angústia. E eu não vejo, pastor, um minuto Paulo dizer assim, culpado é Deus, porque Deus fez isso. Não, pelo contrário, ele conversa com Deus, ele pede misericórdia a Deus, porque ele sabia que o seu coração não era tão merecedor da graça divina. E ele diz aqui, sabendo que, versículo 3, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Aí tem alguém que ora assim, Senhor, me ajuda a ser perseverante. Ô não, Senhor, me ajuda a ser paciente. Se tu pede paciência, tem que ter alguma coisa por aí que aconteça. Não existe um remédio, não existe oração mágica de que você vai orar e você vai ter paciência. Você vai orar e você talvez vai ter uma fé vibrante. Os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por que foi que os discípulos pediram para aumentar a fé? Você sabe por que foi? Foi porque Jesus disse assim, alguém perguntou, Jesus, eu devo perdoar quantas vezes? 7? Não, 7 não. 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 490 vezes por dia. Aí Pedro disse, espera aí, então tem que aumentar a fé. Você perdoaria alguém, parece até uma brincadeira, 490 vezes por dia, Glauber. Pastor, eu não perdoo nenhuma, não quero nem ver a cara. Ele lá e eu cá. Já viu isso não? Eu já perdoei, outro diz assim, eu já perdoei, agora ele lá e eu cá, não quero nem ver. Isso é um tipo de perdão que tem por aí. Aí Jesus disse, espera aí, não é assim não. Então Jesus não está mandando você seguir ao pé da letra não. Quando ele diz, perdoai 70 vezes 7, que dá 490, ele diz assim, quantas vezes necessária for. Quantas vezes necessária você tem que perdoar. Não existe um limite, não existe. É um ponto de perdão. Aí, Senhor, agora eu quero que o Senhor aumente a minha fé, porque desse jeito eu não tenho fé não. E é o momento que nós precisamos pedir muito essa fé em Deus, para que a gente consiga vencer essas tribulações. Sabendo que a vossa fé, ela precisa ser confirmada. Amém, meus irmãos? Confirmada. Depois que ela é confirmada, ela produz o quê? Perseverança. Perceba que é um caminho a percorrer. A fé, ela é confirmada, mas ela só é confirmada quando ela passa na tribulação. Mas ela só é confirmada quando você vence as tentações do meio da tribulação. Porque na tribulação nós somos tentados. Ou mesmo na provação de Deus nós somos tentados. Qual foi a provação de Deus, de Jesus? Jesus foi para o deserto, ser provado por 40 dias e 40 noites. Qual foi a tentação no meio da provação? Foi quando o diabo disse, Senhor, tem um caminho mais fácil aí para resolver esse problema. Transforma essas pedras em pães e come e vai embora. Perceba que na provação sempre vem um pensamento de tentação. Porque quando nós somos provados, evidentemente nós queremos resolver aquela questão a qualquer preço. O que devemos observar é que existe no meio das provações as tentações. Você ser tentado e você ceder à tentação é outra história que aqui estou dando pregado no versículo 12 em diante desse capítulo. Mas ele fala, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Talvez não foi confirmada ainda
a nossa fé, para que nós venhamos a ter perseverança. Olha que coisa interessante. Pedro diz assim: para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele compara aqui, sim, exatamente com o ouro que ele é colocado no fogo, ele é depurado. Então, a nossa fé é como aquele ouro que é testado no fogo. E como é que Deus faz isso? Permitindo-nos, usando todas essas agruras que nós vivemos, tribulações. Infelizmente, nós estamos convivendo nesses últimos dias, escute aqui, com pessoas, pastores, líderes religiosos, que tentam apresentar para você, sabe o quê? Uma maneira fácil de vencer a tribulação. Alguns dizem assim: vá para a minha igreja, que deixe de sofrer, eu tenho a solução para o seu problema. Outros começam a induzir aos seus membros a resolver os seus problemas dando o dízimo. Olha que absurdo. E assim por diante. São esses os ensinamentos que nós estamos vendo todos os dias. Para vencer essa luta, vencer essa tribulação, você precisa de alguma coisa, e não tem nada, não tem uma palavra mágica. Sabe por quê? Porque a sua experiência, a minha experiência é outra, a sua é uma, André, a experiência de Luciano é outra, cada um tem a sua experiência com Deus, e Deus vai tratar da maneira que Ele quer. Não adianta a gente querer copiar, não é? É muito comum você pegar um livro, né, livros que diz assim, ensinando a orar. É interessante. Oração é algo que nós desenvolvemos todos os dias com Deus, é que nós começamos a abrir o nosso coração com Deus, todos os momentos. Não tem um livrinho para ensinar você a orar, não tem um livrinho para ensinar você a superar essas dores. O que tem é a sua vida de comunhão com Deus, e Deus vai te mostrar o caminho, a saída, e Ele será glorificado. E Ele diz aqui, ora, versículo 4, a perseverança, eles seguem aí, os seus ensinamentos para a igreja. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente. Você entendeu que tem que ter uma aprovação? Você recebe a prova, faz a prova e tem que saber se foi aprovado. Nós somos aprovados por Deus ou somos reprovados por Deus? Escute o que eu estou falando, que as boas intenções, elas não valem nada. Não, mas eu tentei, eu pensei, não adianta, tem que fazer conforme a vontade de Deus. Nós somos reprovados, sabe por quê? Porque somos desobedientes. Nós somos reprovados, sabe por quê? Porque não queremos seguir os ensinamentos de Deus, aquilo que Deus preparou para nós. E olhem para aqui, quando somos reprovados por Deus, evidentemente nós começamos a nos revoltar contra Ele, a xingar Deus e achar que somos talvez aquelas pessoas não merecedoras, como falei no início. A perseverança tem que ser ação completa, tem que se completar. O texto de Gênesis capítulo 4 conta a história de Caim e Abel. Deus recebe a oferta de um e rejeita a oferta do outro. Já pensou? O que teve a sua oferta rejeitada se revolta contra Deus. Só que ele não fala nada para Deus, mas ele escuta no seu irmão. Isso é muito comum. Nós estamos revoltados com os nossos com Deus e descontamos nos nossos irmãos. E ele chega ao ponto de matar o seu próprio irmão por causa de quê? De uma oferta que fora rejeitada por Deus.
Ele não esperou que Deus completasse, ele não foi humilde naquele momento. Queridos, quando o cristão aprende a esperar no Senhor, pode ficar certo disso, que a sua fé, ela é completa, ela é aprovada por Deus. Amém? Abraão adiantou-se ao Senhor e coabitou com Agar e trouxe grande tristeza para a sua vida. Abraão tentou um atalho para resolver o problema. Sara pressionou. Imagina uma mulher na cabeça do marido: meu filho, tudo dá certo, meu filho. A mulher lá, né? As mulheres não fazem marido nenhum. Fica lá, vamos resolver. Abraão disse: sabe o negócio? Faz aí como tu quer. Permite que a sua serva Agar seja a concubina, a pessoa que ele iria ter relações e ter um filho. Só trouxe tristeza na vida de Abraão. Moisés se antecipou e assassinou um homem e passou 40 anos cuidando de ovelhas até aprender a ser paciente. Nós precisamos a lição da paciência. E se precisamos da lição de paciência, nós evidentemente vamos passar por algumas tribulações da vida. Não existe um comprimido, algo que se tome uma mágica e resolver a sua questão. O caminho que vai trilhar é você. A experiência é sua, a experiência é minha. O que nós devemos guardar nesse momento é que Deus está conosco todos os dias até a consumação do céu. Amém? Pode vir tribulação, mas Deus não me abandona. Pode vir tribulação, mas eu preciso da graça de Deus todos os dias na minha vida. E ele diz aqui, que seja ação completa. Paulo escrevendo aos Filipenses diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? A obra não está completa. Escreva o que eu estou falando sem querer julgar a sua vida. Mas a obra ainda não está completa na minha e na sua vida. Nós precisamos passar por alguns caminhos que nós não queríamos, que nós não planejamos. Deus talvez esteja permitindo algo na nossa vida para que haja crescimento, que outras experiências que nós talvez nunca queríamos. E a vida, essa vida que nós vamos sempre um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia ganha, outro dia perde. É a vida, olha para aqui, altos e baixos. Não tem como você ter certeza que a sua vida vai ser sempre assim. A sua vida vai ser sempre um mar de rosa. Principalmente para aqueles que entraram na igreja e acham que pregando, vivendo a doutrina da prosperidade, vão ter uma vida plena, uma vida sem nenhum problema. Nunca, porque o objetivo de Deus nas tribulações é trazer amadurecimento para o seu povo. Eu preciso amadurecer, Pedro. Você precisa amadurecer. E ninguém vai amadurecer lendo um livro, lendo talvez a história de um filósofo, de um psicólogo. Não. Nós vamos amadurecer dia a dia, caminhando com o Senhor Jesus Cristo, louvando e engrandecendo o nome dele. É assim que você cresce. É assim que você cresce, Paulo. É assim que nós crescemos. E ele vai dizer aqui, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente. Evidentemente, não está falando aqui de uma perfeição. Você vai estar no ponto da perfeição impecável, não.
Você vai ser o mesmo homem pecador, a mesma mulher pecadora. Você vai continuar morando nesse mesmo corpo pecador, só com uma diferença: que você foi alcançado pela graça de Deus, aleluia. Que você foi resgatado, que você passou pelo vale da sombra da morte, mas você não desistiu, e Deus pelejou pela sua vida. Isso é o que alegra o nosso coração, em saber que Deus persevera por cada um de nós, que Deus não desiste de nós. E Ele vai mostrar aqui que essa ação completa, ela está ligada no que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10, quando ele diz: a obra que Deus realiza em nós, a salvação, a obra que Deus realiza por nós, a feitura dele, a obra que Deus realiza por meio de nós. Precisamos aprender. Primeiro, nós somos alcançados por Deus. Deus precisa restaurar o nosso coração. A partir daí nós vamos sim fazer a obra de Deus e alcançar outras pessoas. A obra é aquela que Deus realiza por meio de nós. Nós queremos fazer a obra de Deus, precisamos ser alcançados por Deus. Deus vai fazer a obra em você, para depois você fazer a obra dele do jeito que ele quer. Amém? Depois que Deus faz tudo isso, Deus mostra o quanto ele é misericordioso na minha e da sua vida. Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão antes de dar o seu filho Isaque. Deus trabalhou 30 anos na vida de José, fazendo ele passar por várias provações antes de colocá-lo no trono do Egito. Deus passou 80 anos preparando Moisés para 40 anos de serviço ao Senhor. Cristo levou 3 anos para treinar os seus discípulos e construir nele o seu caráter. Encerrando esse sermão, quanto tempo nós precisamos que Deus trabalhe no nosso coração? Quantos anos Deus precisa para completar a sua obra em nós? Ô pastor, eu já sou convertido, eu já tenho certa experiência. Quanto tempo? Quanto tempo necessário for, escute aqui, Deus vai trabalhar no meu e no seu coração. Você pode estranhar, mas a obra de Deus vai ser completa. Se estiver demorando, espere, que Deus vai completar a obra na minha e na sua vida. Amém? Quanto tempo? Eu não sei. Olhe, o dia a dia vai dizer. As experiências da vida. O nosso caminhar diário com Deus. Deixa eu encerrar dizendo algo para você. Olhe para aqui. Tire toda a ansiedade do seu coração e viva o dia de hoje e deixe tudo nas mãos de Deus. Amém? Porque nem eu, nem você não pode mover nada em nossas vidas. Porque o domínio está sobre Deus. E Ele faz como Ele quer. Ele manda, Ele traz. Ele abate, Ele exalta. Ele dá, Ele tira. Mas Ele sempre será glorificado na minha e na sua vida. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos por esta noite, porque a Tua palavra, ela foi pregada para o nosso coração. Receba, Deus, a nossa oração. Nos ajude, Senhor, a passar por essas lutas,
não saindo dos teus caminhos, não buscando o atalho, mas esperando somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus.